Eu sou Eunádia Cavalcante, arquiteta e urbanista, professora do Departamento de Arquitetura e conselheira do CAU. E eu vim aqui falar sobre o grande arquiteto potiguar Marconi Grévy, que nasceu em Santa Cruz e fez o seu curso de graduação na antiga Faculdade de Arquitetura, depois Departamento de Arquitetura da UFPE. Quando o senhor começou como arquiteto, como foi o início de carreira? Como era o cenário aqui em Natal? Quais foram as dificuldades que o senhor enfrentou como arquiteto recém-formado? Eu cheguei aqui em Natal, vindo de Recife, do curso de arquitetura, em 1970. E quando eu cheguei aqui só existiam 8 arquitetos. Era João Maurício, Moacir Gomes, Raimundo Gomes, Daniel, Miragela Galvão, Manuel Coelho. Então eu cheguei aqui e como eu tinha vários amigos, né, aqui no colégio, já havia quase uma expectativa da minha volta para cá. Né? Ao mesmo tempo, quando eu cheguei aqui, por incrível que pareça, eu comecei a trabalhar mais em Recife do que em Natal. Né? Eu fiz muitos projetos lá e vivi entre Natal e Recife. Aí, no começo, como era? O senhor tinha parcerias, trabalhava só? Como era que o senhor profissionalmente falou? Olha, nesses quase 50 anos de carreira, eu trabalhei sempre só. Sempre só, nunca trabalhei com ninguém. Montei o escritório na Ribeira, depois para a Cidade Alta, depois para Hermes da Fonseca, depois foi para Salgado Filho e hoje estou aqui na praia. Ele vem em 70, né, para Etferne, mas em 73, com a criação do curso de arquitetura na UFRN, ele é convidado pelo arquiteto João Maurício, né, que são esses arquitetos de primeira geração, cerca de 8 arquitetos, que formaram esse primeiro corpo docente da UFRN, cuja primeira turma se inicia em 1974. Então, Grévy forma esse conjunto dos primeiros professores do curso, que a gente chama dos arquitetos fundadores. Em agosto, quando eu cheguei de viagem, né, tinha passado a temporada lá, a João Maurício disse: Grévy, eu queria que deixou um recado, né, para falar com ele, que ele tivesse uma disciplina no curso de arquitetura. Eu disse: tudo bem, eu nessa época era professora da Etferne, né? Eu gosto desse nome. Que foi o auge da Etferne. Aí eu da Etferne. Aí eu... Que disciplina você quer que eu dê? O problema é esse. Eu sempre ensinei geometria descritiva, desenho arquitetônico, desenho artístico. Aí esse problema é que a gente não tem currículo. Isso é em agosto. Isso o que é que eles estão fazendo? É a mesma coisa com vocês. Estão no primeiro semestre, terminaram agora. O que é que vocês estão fazendo? Eles estão dando elemento de química, elemento de física, elemento de matemática, elemento de sei de quê. Era tudo básico. Eu digo, pelo amor de Deus. Aí a gente não tinha como fazer um currículo, 2 pessoas. A gente importou um currículo de Fortaleza. Então a gente começou a dar a disciplina de desenho arquitetônico. E durante esses anos todos que eu passei, de 74 a 96, eu simplesmente, primeiro nessa primeira turma evoluiu. A turma passava para o segundo semestre, eu também. Passou a passar para o terceiro semestre, eu também. Né? Então a primeira turma de Virgínia, né? Ela disse que não formou-se em arquitetura, formou-se em Marconi Grévy. Porque eu passava com eles e... Na realidade, eu era mais novo, tinha muita energia e também os alunos tinham muito boa vontade, porque todas as disciplinas do primeiro semestre eu não dei que preste, eu acho. Né? Porque cada disciplina só é boa quando a gente dá a primeira vez, depois ajeita um pouco da segunda vez e na terceira, né, é que a gente já sabe que o negócio, né, mesmo assim, a gente tem que mudar um pouco. Mas eu não tinha essa opção. Né?
Então, nesse tempo que eu passei, para vocês terem ideia, eu li todos os desenhos. Então, foi uma experiência muito boa, que somou muito bem, né? E que, na realidade, eu acho que nem sei se fui professor, eu acho que também fui aluno, né? Porque também as experiências a gente ia fazendo de vários tipos, né? E uma coisa que é muito bom para o professor, seja ele quem for, é a garra dos alunos. Bom, eu sou Virgínia Araújo. Eu fui da primeira turma de arquitetura da universidade. Nós ingressamos em 1974 e terminamos em 78. Durante esses anos todos, eu ainda continuo, estou aposentada oficialmente, mas eu continuo como professora voluntária e colaboradora da pós-graduação em arquitetura e urbanismo. Durante todos esses anos, né, desde o início, o professor Marconi Grevi, ele foi um professor que marcou, né, a nossa formação. Por exemplo, ele foi o nosso primeiro professor de desenho arquitetônico e de plástica também, e depois professor de planejamento arquitetônico. Grevi sempre foi um professor muito instigante, né? Ele conseguia levar você a ter novas propostas, novas formas. Ele mostrava muitos trabalhos dele, né, profissionalmente. A gente conhecia na cidade já, mesmo antes de ser aluna, a gente já tinha uma referência, né, o professor, o arquiteto Marconi Grevi. Também a localização do escritório dele era muito presente na cidade, né, que era vizinho ali ao shopping. E nós, como alunos, frequentamos muito o escritório dele. Ele sempre mostrava os projetos, explicava as formas, as inovações, a gente visitava muito os projetos já construídos, né? As referências, né, que não vale acho que nem repetir, mas a catedral, ele sempre mostrava o que ele tinha levado a ele aquela forma, a dimensão da catedral. A gente tinha muitos exemplos de residência também, porque como na época a gente estava começando no curso, ele levava também, né, muitos projetos residenciais. Eu sou Glaucia Albuquerque, sou arquiteta formada aqui pela UFRN, fiz alguns cursos pela UFRN também, de pós-graduação, mas a minha experiência de vida, a minha vivência e o meu conhecimento de Marconi Grevi foi como professor. Conheci Grevi na primeira turma, caloura, foi meu professor de desenho artístico. Eu tinha muita dificuldade, eu vinha da escola técnica e eu desenhava muito o desenho técnico, mas o desenho à mão livre não era meu forte. E ele foi a pessoa que fez eu ter coragem de desenhar e enfrentar. Eu queria fazer arquitetura, então eu tinha que passar por aquela etapa ali. Na verdade, eu o conhecia como arquiteto na época da escola, porque ele já tinha aparecido na minha sala para pegar estagiários, coisas assim. Mas como conhecimento mesmo de vivência, de amizade, do dia a dia, foi como professor. Depois ele me ensinou outras disciplinas, fomos até o 9º período, ele também foi meu professor no último projeto em turma, depois a gente vai para o TFG como professor de projeto. Então o Grevi, o professor, ele era bem rigoroso, mas era um rigoroso no sentido da excelência. Grevi como pessoa, ele também traduzia isso como professor, ele era muito leve, era uma pessoa de bom humor, fazia com que as aulas fossem divertidas, embora ele fosse muito rígido, né, na correção, naquilo que ele esperava do seu aluno. A nossa turma, quando entrou, ele chegou a nos premiar, o aluno que tivesse a melhor trajetória ao longo da disciplina, ele premiou com uma lapiseira na época. E chegou a comentar assim, que os alunos, geralmente os melhores alunos, eles continuavam, porque eram alunos que tinham perfil,
e aqueles alunos que não se saíam tão bem, talvez não tivessem no curso ideal, tivessem na outra área. Então ele tinha uma visão muito grande sobre a vocação dos alunos, o perfil, aquele aluno que ia ter um perfil mais para desenho, aquele aluno que tem um perfil mais para projeto, e ele falava mais ou menos como seria uma projeção de futuro. E no 9º período, quando a gente retomou ele como professor novamente, aquilo que ele projetou, de fato aconteceu. Então os alunos que se enveredaram pelo desenho, os alunos que enveredaram pela área de projeto, e aquele aluno que realmente tinha mais dificuldade mudou de curso, passou para engenharia ou publicidade, porque realmente não era o perfil, né? Naquela época não existiam softwares, né? O desenho era todo feito à mão, e Grévy incentivava os alunos a apresentar, a desenvolver estudos preliminares utilizando-se recursos artísticos, né? Então, ele foi o primeiro professor de projeto que incentivou ao uso da aquarela na apresentação das suas propostas, né? Então, eu lembro que a gente comprava uma folha muito grande, de tamanho A1, de papel canson, desenhávamos à mão, a lápis, a proposta, aquarelávamos e depois fazíamos os contornos em nanquim. Assim, o que marcou mais também a minha convivência com Grévy foi quando eu voltei do mestrado, eu saí depois, entrei como professora também, a primeira professora formada no curso, né, fui eu, e quando eu voltei do mestrado, passei a conviver mais com ele já como professora. E logo depois dessa volta, quando eu concluí o mestrado, nós começamos a discutir. Eu assumi a coordenação do curso de arquitetura e nós começamos a discutir as questões do currículo do curso. E nós nos envolvemos bastante, tanto o professor Grévy como a professora Beth Raulino, também junto. A gente sempre, toda semana, a gente tinha discussões do currículo, e as decisões, né, junto com o corpo docente, a gente levava sempre para catalogar e estudar as propostas que estavam surgindo. Nós passamos 2 anos nesse processo de discussão do currículo de arquitetura, que inclusive hoje o curso de arquitetura e urbanismo ele é conhecido nacionalmente pela proposta dos conteúdos integrados. E até hoje, já no 5º currículo, 6º currículo, vai iniciar em 2024, ainda está bem presente aquele trabalho feito na década de 80. E nós íamos sempre à noite para casa, para o escritório dele, que ele também morava ali do lado do shopping, onde era o escritório. E eu lembro minhas filhas pequenas ainda, elas ficavam dormindo no sofá dele e a gente ficava discutindo, a professora Beth, ele e eu, e às vezes também outros professores, sobre as decisões que vinham sendo trabalhadas. E a gente sempre montava a estrutura curricular do curso em cima de uma mesa que ele tinha, e a gente ia montando a estrutura curricular e discutindo. Professores e alunos, né, do centro acadêmico, muito envolvida nesse processo de mudança curricular, distribuíamos em cartões, né, o que seriam os componentes curriculares que compunham esse sonho de professores e estudantes por um curso, né, mais personalizado, mais direcionado para a formação do que a gente acreditava deveria ser a formação do arquiteto e urbanista à época. Então foi um momento assim que eu convivi muito com ele nesse período. E a gente chegou mesmo a escrever trabalhos sobre o curso, implantamos essa proposta e eu fico muito satisfeita, né, de ter trabalhado com ele nesse período, nessa proposta do curso de arquitetura, né. A contribuição que ele deu para a questão do currículo integrado, que deu assim, uma visibilidade no curso, né? E a gente trabalhou com um sistema de ensino extremamente avançado, que hoje é que está despontando aí, né, como
o ensino positivista, o ensino em cima de problemas. E tudo isso a gente trabalhou lá no final da década de 80, quando a gente elaborou o primeiro o currículo integrado, né, que constituiu-se com o terceiro currículo do curso. Foi um marco esse estudo, e ele teve uma participação bem efetiva, sabe, nas discussões, né, e não só nas discussões, mas na sistematização dos trabalhos e na elaboração do projeto. Ele foi realmente muito importante nesse processo. Ele ajudou a construir o currículo integrado, que chamava-se A3, hoje a gente já está no A6. E eu fui a primeira turma do currículo integrado, então eu também tive essa oportunidade de viver um currículo melhor e de ser aluna dessa nova forma de ensino. Então, a importância dele, um defensor da integração, que faz o currículo da UFRN ter um diferencial em relação a outras universidades, foi uma defesa dele. Então, tanto a questão individual dele como docente, mas a sua contribuição coletiva na construção desse currículo foi fundamental para aquilo que a gente até hoje desenvolve na universidade. Foi fruto do seu trabalho em 1990, que foi a turma que eu entrei. Desde 2003 nós somos nota máxima, né? Temos média 5 desde 2003. Então são 20 anos de tentativa, né, de manter a qualidade, né? Porque tirar uma nota 5 não é fácil, mas manter é mais difícil. E ele é um dos precursores, junto com outros professores, com a professora Virginia Dantas. Então, o Grevy professor era muito atento a essa integração e muito atento às tecnologias também. Apesar dele ser um artista, ter o dom e ter trabalhado muito isso, ele não ficava parado no desenho. Então, ele estava sempre buscando programas de computador, ele desenhava num programa que geralmente é usado para publicitários, que é o CorelDRAW. Depois viu que precisava migrar, então ele já aposentado foi aprender outros programas de desenho. Então ele não se encerrava na sua formação base e ali ficava, né? Ele estava sempre se atualizando e buscando isso. E passava isso para quem estava com ele, seja aluno, seja estagiários, algum colega profissional. Quando ele aprendeu, né, na sua formação, os instrumentos de desenho eram diferentes. Então era tudo à mão, muito nanquim, muita régua, muito gabarito. Ele até mantinha esse material como um acervo importante, mas para ficar na memória e para guardar como uma história. Ele foi para o computador. A sua tela de computador era uma televisão de 32 polegadas, porque ele dizia que queria ver o desenho como um todo, era uma grande prancheta, então ele migrou tranquilamente para as ferramentas tecnológicas. Ele instigava os alunos a ter propostas diferentes, instigava muita criatividade. E era assim, um professor muito amigo, que também quando você não estava no caminho certo, ele conseguia lhe guiar, né? Era uma pessoa muito amiga, muito, muito querido por todos os alunos, né? E ele adorava mostrar aos alunos os desenhos dele, né? E ele agregava muito. Por exemplo, no escritório dele, ele fazia muitas confraternizações, convidava os alunos, juntava com os bolsistas dele, sabe, lá os desenhistas, e sempre era um momento assim muito agradável. Porque primeiro ele era muito assim culto, conversava sobre todos os assuntos, e isso levava realmente a gente a admirá-lo muito, né, no caso. Infelizmente ele se aposentou muito cedo como professor, né, mas continuou nos trabalhos como profissional, né, e a gente acompanhou na cidade, né, a obra dele e o legado que ele deixou em toda a arquitetura norte rio-grandense, né, toda uma geração formada por ele. Tá? É isso que eu senti muito quando ele se aposentou, porque a forma como ele ensinava
e a amizade que ele tinha com as turmas, né? Aquela simplicidade dele, isso realmente fez falta. Eu acho que foi uma das coisas que deixou muita saudade. Foi, mesmo quando ele se aposentou, ele continuava agregando, ia muito na universidade também. Sempre que era convidado, ele aceitava. E era uma festa quando ele chegava lá, os ex-alunos dele, né? Todo mundo, ele era muito querido. Depois de formada, recém-formada, Grevi estava buscando algum aluno que pudesse ser seu assistente, me convidou para trabalhar com ele como assistente, trabalhando na obra do Via Direta Shopping, que é um projeto seu de reforma. Eu fazia a triagem de projetos, aprovação do projeto das lojas, junto com ele, fazia triagem dentro da norma que existia de ambientação dos projetos, e a partir daí eu passei a conviver muito mais estreitamente com ele, tanto profissionalmente como pessoalmente. Passei a frequentar o escritório, passei a frequentar a sua casa, passei a conviver com a sua família. Grevi, enquanto arquiteto, ele tinha essa visão de vanguarda, né? Estava sempre pensando muito à frente, né? Ele era muito criativo e se reflete muito, acho, essa criatividade e essa visão dele de futuro, de mundo, em todas as suas obras. Desde a maior, né, a menor, a catedral é a mais conhecida, a nossa Catedral Metropolitana aqui de Natal. A catedral é, de fato, o projeto, a obra que dá visibilidade ao arquiteto Marconi Grevi. Então, é o que dá essa visibilidade e possibilita, ao longo do tempo, né, ele ter formado uma cartela de clientes, né, que aí sim levam a essa busca por projetos de residência, né, não tradicionais, projetos de residência com uma linguagem diferente, né, uma linguagem mais próxima ao que se propõe, né, em termos de evolução de construção, né, e de técnicas, como a catedral se propôs. E para mim também me marca muito que ele tanto trabalhava com o grandioso, como ele trabalhava muito bem com espaços pequenos. Então ele, se tivesse um espaço hoje minimalista, que é a tendência nossa das edificações, das residências cada vez menores, mais compactas, ele conseguia espaços onde você achava que não tinha, encaixava com móvel. Já trabalhava muito com espaços multiuso, então de salas com dupla função, com televisão que gira, painel que gira para um lado, gira para o outro, uma cama que vira uma chaise, vira um sofá e depois é cama, camuflar porta de banheiro com obra de arte, e você de repente tá ali, aquela parede toda é uma obra de arte, tá lá uma porta de um banheiro com várias telas, porque ele conseguia fazer, o espaço crescia mesmo sendo pequeno. E fazia espaços grandiosos também, né? Como várias casas também, que ele fez vários projetos belíssimos. A casa do empresário Moacir Potiguar, lindíssima, também tinha uma grande ousadia, uma casa modernista, cuja piscina ela avança para dentro da sala e o piso da sala é de vidro, uma parte do piso da sala é de vidro. Então, isso ali foi algo também super ousado, até pensando nos recursos de estrutura e de material que tinha na época, né? No tipo do vidro, o tipo da estrutura. Então, ele era muito ousado. Ele não tinha receio de usar nem formalmente, nem funcionalmente falando. A casa que eu gosto mais, o projeto que eu gosto mais mesmo é esse aqui. É uma casa que fica no final da Deodoro, naquela rua Sachê. Perto da ladeira de Marcos, né? É. Gostei dessa casa, eu adoro essa casa. É perto da minha casa, eu sempre paquerei com ela. Agora paquera comigo. É muito linda, gente. É muito linda. Essa casa, ela...
Você tem que saber como era dentro. Agora eu sei. Olha, ela é o seguinte, tem uma casa aqui, ela vira para Ribeira, esse lado aqui, tem uma piscina, certo? E aqui tem uma cachoeira. Esse elemento aqui é uma sala de estar. Essa piscina passa por baixo, aqui que eu criei um vazado, um buraco. Né? Então, você está na sala de estar. Né? Aqui eu criei, para ninguém cair dentro desse buraco, criei um cubo de vidro que serve como centro da sala. Aqui tem a parte de jantar. E uma coisa interessante nessa casa é que essa casa é o seguinte, você está vendo que aqui é um retângulo, não é isso? Um retângulo. E é como se fosse uma mesa com 4 cadeiras. Ou 4 cadeiras, uma mesa com 4 pés, tá? Aqui. E essa laje aqui, essa laje que está com esse coisa vinho, ela passa, ela tem uma forma não geométrica, né, definida. Ela é toda de uma linha quebrada. E os quartos são na diagonal, tá vendo? Olha, 1, 2, 3, 4 em cima. Embaixo tem mais um. Então, essa estrutura aqui, ela é toda independente. Né? É como se você pudesse tirar essa estrutura e tirá-la. Eu tenho aqui a casa. Você está vendo aqui, não sei se dá para você ver as 4 colunas. Né? As 4 colunas elas são de mais ou menos 2 metros cada uma. Né? Isso aqui é o térreo da casa. Está vendo as 4 colunas? Essas 4 colunas sustentam a cobertura. O resto ela é. Então, tudo enviesado aqui, né? É enviesado, mas é de 60 e 30. Também tudo tem um porquê. Né? Não é botar. E outra coisa, se você olhar para cá, não tem nenhum cantinho que morto, não. Também a pessoa tem mania de pegar as casas não estudam direito, aí faz de tal maneira que fica todos os cantos. Aqui é o primeiro andar, vocês estão vendo 4 quartos, tá vendo 4 suítes. Tá vendo os 4 pilares? Fora dos 4 pilares, o que é que tem? Tem área descoberta, que eu chamei de solar, certo? Então, esse tracejado aqui é a cobertura. Essa cobertura não tem laje. Projetava móveis, projetava luminária, até porque a formação deles, né, de todos esses pioneiros aqui da arquitetura potiguar, vieram ou de Recife ou do Rio, eles tinham essa questão plástica muito forte. E isso se refletiu muito na experiência que eles passavam para a gente. Então, como professor também, essa questão plástica, essa criatividade de seu ousadia era buscada por ele e dos seus alunos. Ele incentivava também os alunos a ousarem, a saírem do diferente, né? Ele gostava do diferente. Nos anos 80, né, 85, eu ingresso no curso de arquitetura e aí sim conheço o professor Marconi Grevi, cuja linha de trabalho, né, é muito calcada na sua formação, em que ele tem arquitetos como Oscar Niemeyer como uma inspiração. Mas ele procurava se destacar, conforme ele dizia, das curvas de Niemeyer. Se as curvas são para Niemeyer uma referência, para Grevi são as diagonais. Né? Não é o ângulo reto, mas os ângulos em diagonal e que estão presentes, né, em grande parte da sua obra, né, que caracteriza, que dá esse reconhecimento. É a assinatura, né, a assinatura do arquiteto. E aumentando um pouco mais a escala, no Brasil e no mundo, quais são os arquitetos e obras que o senhor gosta, que lhe chamam a atenção? Olha, para mim, o papa da arquitetura ainda é Le Corbusier. Frank Lloyd Wright, que eu também gosto muito, até daquelas casas, né, que integram a natureza. Mies van der Rohe também e outros. Agora, por tabela, já puxando de Le Corbusier, vem Oscar Niemeyer. Né? E quando eu me formei, em 70, e quando eu estava na faculdade, né, em 74,
Brasília estava muito assim, tinha saído do forno, né? Estava uma evidência. Grevi comentava que na sua vida escolar, né, em Natal, como estudante do Marista, ele se deparava com a construção de uma catedral, né, no estilo neo-renascentista, ali na Praça Pio 23, na Cidade Alta. Quando ele concluiu o curso de arquitetura, em 1970, e voltou para Natal e tornou-se professor da antiga Escola Técnica, né, hoje IFRN, professor de desenho arquitetônico, desenho artístico, ele propôs, né, para a diocese um outro projeto para a catedral, considerando, né, o Concílio Vaticano II, que modifica, né, os ritos de uma missa. E ele propõe e apresenta para a diocese esse projeto inovador, né, a primeira obra em concreto protendido do Rio Grande do Norte, comparando, né, com o que estava sendo construído, ocuparia uma menor porção do terreno com uma quantidade muito superior à plateia, né, de fiéis assistindo uma missa. Ele apresenta uma maquete para a diocese e essa proposta é aprovada. Falando sobre outro projeto muito importante do senhor, que foi a Catedral, que é um dos mais conhecidos aqui na cidade, como foi para o senhor projetar a Catedral? Quando eu era estudante, eu era do Marista, eu era de grupo de jovem, que é equivalente a grupo de jovem hoje. E a gente se reunia muito na Catedral Antiga, no que tinha sido construído ali, né, naquela parte de trás. E eu fui para Recife e fiquei sempre com um negócio na cabeça de fazer um projeto. E apareceram vários projetos e nunca deram certo. Sim. Aí quando eu voltei no começo de 70, aí em 72 eu apresentei um estudo a Dom Costa, que era o bispo, e Dom Nivaldo, que era o arcebispo. Aí eu apresentei a eles, né, eles gostaram muito. Aí disse, agora é o seguinte, você agora vai apresentar esse projeto à arquidiocese toda, ao clero. Aí marcou-se uma reunião lá em Ponta Negra, uma reunião do grupo que tinha periodicamente. Já era o projeto da Catedral que está lá hoje? Já era o anteprojeto, né? Sim. Mas não mudou nada do projeto. Aí eu já tinha feito maquete, tudo. Eu fui, apresentei. Claro que na época a gente não tinha essas mídias para apresentar, eu apresentei com slide, né, e desenhos, croquis. Aí a arquidiocese aprovou, né, todo o clero aprovou. Aí tinha um terceiro passo, que era a sociedade de Natal aprovar. O que era a sociedade? Era governo, prefeitura, os clubes, né, os representantes do colégio, que representava Natal, certo? Aí outra reunião, a universidade, que só tinha uma, né? Aí eu fiz uma explanação para todo esse pessoal, né? Reitor, governador, e também foi aprovado. E daí se tirou uma comissão para a execução do projeto. Para terminar, né? Para começar e terminar. Ele fica conhecido como arquiteto da Catedral, que é de fato a sua obra mais marcante, que ele diz que ele não projeta para um indivíduo, mas é um projeto para uma cidade e que vai ser um marco em termos de construção, porque é um grande vão, né, sem nenhum pilar. Ele inverte a ideia do altar, né, colocando o altar numa cota mais baixa do que a entrada, sendo que o fiel que vai assistir a um culto, ele vai entrar na área de menor altura de pé direito. E como o Grevi disse, ele vai conduzindo
essa pessoa, né, para um ambiente mais amplo, né, porque o teto, ao mesmo tempo que ele vai aumentando a sua altura, o chão vai baixando, então ele vai abrindo, como o Greve dizia, é o homem caminhando em direção a Deus, né? E para a parede de trás da catedral, ele projetou uma parede de vitrais, né? Que à época o fornecedor era belga e que a diocese, né, e os católicos de Natal não tiveram condições de bancar, né? Então esses vitrais eles não foram executados, né? Mas é uma parede de esquadrias, é um fechamento, né, em esquadrias de vidro, né, que fazem essa iluminação. Nas paredes laterais, né, são como seteiras, né, que introduzem na nave uma luz mais filtrada, né, um efeito diferenciado para dar esse destaque para a região do altar, onde tem essa parede com uma certa transparência. Então é de fato um projeto emblemático. Se não me engano, Grevy falou que o que estava sendo construído, né, uma igreja no molde tradicional, cruciforme, gerava uma nave que comportaria cerca de 300 pessoas. E a catedral, se você for considerar a possibilidade, né, de pessoas sentadas, pessoas em pé, né, vai gerar um número aí de cerca de 3.000 pessoas, né, ou mais. Então, foi de fato uma visão de quem projeta para o futuro, de uma cidade que não vai ficar estanque, né, de uma cidade que vai aumentar a sua população. Não faria sentido deixar a matriz, né, a Igreja Nossa Senhora da Apresentação, para uma igreja de mesmo tamanho, o mesmo número de pessoas na nave. Então, ele, de fato, projeta o que é um marco da cidade até hoje, né? Não só para a comunidade católica, né, mas para quem circula na Avenida Deodoro. A catedral é uma coisa que é um projeto que você faz para uma cidade, né? Ela tem outra conotação. E, por exemplo, quando a catedral, um espaço desse, é um espaço público, muitas vezes você faz uma casa e pouca gente vê essa casa, né? Você pode ter casas espetaculares, mas tem vezes que ninguém nem tem conhecimento dela. Principalmente se você tem uma casa num condomínio fechado. E o povo nem passa na porta, não é isso? Pronto. Então, uma pode ser uma casa magnífica, tudinho, mas lá embaixo, ó, eu não botei nenhuma parede não, certo? Tem um reticulado de vigas, mas quando ela chega nessa capela de baixo, então some algumas vigas e eu criei esse anel com 4 vigas para ter um espaço para essa capela. Então deu um teto muito bonito. São várias inovações que Grevy propõe nesse único templo, nessa única obra, né? Primeiro, a planta trapezoidal, né? Ao contrário da tradicional planta cruciforme. Ele, de fato, interpretou o Concílio Vaticano, que alterou a forma do culto. Ele compreendeu isso e também com todas as referências dos arquitetos modernistas, como Oscar Niemeyer, como Le Corbusier, que projetaram e propuseram templos, né, para além desse modelo tradicional. Ele propõe que na nave não se tenha nenhum pilar. E como é que ele faz isso? Utilizando o concreto protendido, as vigas em concreto protendido, né, toda a estrutura. Né? E o que é que significa essa proteção? Toda a ferragem que está dentro das vigas, ela é submetida, né, a uma tração prévia. Então, antes da cura do concreto, essa estrutura ela é submetida a essa tração, de modo que os esforços
que a obra concluída após, né, a cura desse concreto, eles não farão com que essa estrutura se rompa. Então essa é a ideia da proteção do concreto, submeter a forças antes, a ferragem a forças antes da cura. Com isso a gente tem aquele espaço incrível, né, que comporta os fiéis até hoje. As diagonais elas já estão presentes, né, porque a parede mais alta, né, que é a parede de fundo do altar, ela é em diagonal. Então essa forma do trapézio, né, ela está em planta, ela está nas fachadas laterais também da catedral. Tradicionalmente, né, as igrejas elas são anunciadas, né, no seu adro, que é aquele espaço anterior, aquele espaço aberto anterior à igreja, né, ao edifício em si. Ele é precedido por um crucifixo, né? A gente tem assim exemplos da arquitetura barroca que são incríveis, como o Cruzeiro de São Francisco em João Pessoa, né? Então é de fato um elemento que anuncia um espaço sagrado. E Grévy, claro que não faria, né, com essa sua atitude de inovação, com todas as referências modernistas que ele tem, né, e o seu lado artístico, claro que ele não faria um crucifixo comum, né? Então ele compõe aquele jogo de cruzes, né, e que compõe também um símbolo para a comunidade católica de Natal, não só a igreja, né? Mas antes dela veio esse elemento que se torna esse marco. Então é um projeto que ainda é ousado, ainda é muito arrojado ao nosso tempo, uma obra que levou um tempo a ser construída. Já temos aí década de 80, então 40 anos, né, de construção, fora o tempo que ela levou de arrecadação financeira para ser construída. Então é um projeto relativamente antigo para a funcionalidade e a beleza plástica e a ousadia, né? Porque a forma é muito ousada, precisava também de uma ousadia na tecnologia no sentido da estrutura, de vencer grandes vãos, da proteção, do concreto protendido. Então, é uma obra que eu acho que é emblemática na carreira dele. Como outras tantas, ele tem várias edificações, residências, filantropia, com projetos, doação de projetos, e projetos que tinham um cunho social. Um dos projetos interessantes ele fez foi um centro de treinamento, sobretudo com natação, a parte aquática, para atletas aqui do Rio Grande do Norte. A associação precisava de uma sede, e nós temos vários atletas, né, consagrados, o Clodoaldo, que é medalhista, e ele fez um projeto pensando na acessibilidade, nessas questões, e doou esse projeto para essa associação, essa entidade. Também vários projetos religiosos. Além da catedral, ele tem a reforma da paróquia de Candelária, várias igrejas pelo interior do estado. Algumas ele era contratado e outras ele fazia como filantropia. A igreja uma igreja muito pequenininha, uma capelinha que tem ali em Areia Preta, do lado do prédio que ele morou, ele fez por conta própria um projeto de reforma e doou. Não sei se um dia a paróquia vai ter condições de executar, mas existe um projeto de reforma daquela igreja ao lado dele. Então ele também tinha esse olhar para o social e um conhecimento, né, sobre a arquitetura religiosa, de templos e pensar nisso. Então tem vários projetos pelo estado, tem essa assinatura dele e esse olhar pensando nas questões sociais. Eu acho que é um ponto importante para a gente destacar. Na maioria dos seus projetos, a assinatura é muito bem identificada com a racionalidade. É um traço muito racional, um desenho muito limpo e a forma geométrica parece muito forte. Seja ela curva, seja ela reta, as formas primárias apareciam muito fácil no seu desenho. E cor também. Quando eu cheguei, eu vi o arquiteto que tinha se formado antes de mim, já estava aqui há 5 anos, que era o Brigadeiro Galvão. Então eu cheguei com um estilo bem diferente, bem diferente dele, e que é bem característico do meu traço, né? Que são linhas inclinadas, cores, né? É uma arquitetura bem moderna. Foi o senhor que trouxe essas obras destacáveis para Natal? Sim.
Teve uma diferença. Uma diferença de quando eu cheguei, o que tinha, né? E o que eu trouxe, né? E hoje você vê que Natal tem toda uma arquitetura moderna, muito, acho que influencia até pela minha arquitetura, né? Os alunos desse tipo. Como a obra de arte era mais importante, e isso aparecia muito na arquitetura de interiores, ele não usava muito em cor. Era branco com um toque de cor, um concreto aparente, e aí a obra de arte aí era que vinha, o colorido estava na parte interna, no mobiliário, nas obras em si. Ele bebeu muito dessa fonte no modernismo e fez o modernismo potiguar a sua cara, né, o seu jeito, mas com esse traço muito das linhas simples e criativas. O nosso curso de arquitetura, por excelência, está na área tecnológica, mas tem um viés artístico. E o próprio currículo A3, né, que Grévy foi um dos fundadores, precursores do currículo, ele era muito equilibrado, esses dois viés, né, tanto o artístico quanto o técnico. E ele, Grévy, era um artista. Ele, além de arquiteto, ele era um artista plástico. Então, ele pintava, conhecia as suas telas, escultura, ele tinha algumas peças modeladas. Era muito mais o 2D do que o 3D, ele gostava mais da pintura. Tinha tapeçarias lindíssimas, também gostava dessa arte. Como artista plástico, também ele desenvolvia vitrais, painéis em azulejo que compunham essas obras. A gente consegue ver um traço muito, muito bonito no desenho dele. Ele trabalhava com tinta a óleo, que não é fácil de pintar, então não era aquele desenho artístico abstrato, não. Ele representava figuras com detalhes, com riqueza de detalhes. E fazia também muito quadros de figuras humanas. Ele desenhava nu, com luz e sombra, desenhava rostos e pintava nessas telas. São muito bonitas as suas peças. Um bom acervo. Ele sempre mostrava muito os trabalhos de plástica dele, os quadros dele, né? E ele, principalmente quando a gente ia para as confraternizações no escritório dele, ou mesmo nos trabalhos que a gente desenvolvia, ele sempre apresentou muito os quadros, as esculturas dele. Realmente, além de arquiteto, ele tinha muitas outras qualidades, né, e conseguia trabalhar muito bem. Grévy, ele começou a exercitar o seu olhar artístico a partir do seu pai. Seu pai era fotógrafo. Quem buscar fotos antigas da cidade com a assinatura de Grévy, saibam que é o pai de Marconi Grévy. Né? E ele fala dessa influência dos pais nessa veia artística. Quando e como surgiu o seu interesse pelas artes plásticas? Olha, quando eu era garoto, meus pais gostavam muito de arte. Papai era fotógrafo e mamãe fazia muito tipo de artesanato. Fazia bolos artísticos, fazia uma série de coisas. Tudo ligado à arte. E eu tive alguns contatos com o papai que se refere até a desenho, até perspectiva. Uma vez ele me ensinou perspectiva sem saber que era perspectiva, porque ele era mais prático. Surgiu uma oportunidade e eu fiz um curso de pintura a óleo, quando eu estava ainda no colegial, que equivale ao 2º grau. E, paralelo a isso, eu fiz algumas experiências em Guache, em Nanquim, em Rico de Pena, também em Aguada, todas as coisas que eu ia vendo alguém fazer. Depois, ainda aqui em Natal, antes de ir para Recife, eu fiz um curso de pintura de porcelana. Muita coisa. Mas, quando eu voltei, eu ainda mexia alguma coisa e também comecei a fazer algumas coisas de tapeçaria. Fiz alguns tapetes. Só que a própria arquitetura, né, impedia de
Eu existia, se eu fazia uma coisa, eu fazia outra. E eu achava que a arquitetura estava em primeiro plano. E aí ele estava sempre muito vendo essa questão do ponto de fuga, da visão 3D e de como materializar essa visão 3D em um produto 2D. Então, a primeira vez que ele teve conhecimentos mais técnicos foi através de uma revista que ele comprou pelo correio, que era um curso de desenho, de perspectiva, alguma coisa do tipo, por correspondência. Então ele viu um panfleto, alguma coisa assim, comprou com 13, 14 anos de idade e aí começou a fazer as perspectivas, aprender a partir desse material de curso por correspondência, que isso existia muito naquela época. E aí ele já foi para o curso de arquitetura porque ele já tinha esse interesse, esse olhar aguçado. O pai dele certamente influenciou muito, né, a sua profissão, porque o fotógrafo exercita também tanto o lado artístico quanto o lado técnico, e isso fez muita diferença na profissão dele. Ele já foi fazer o curso com esse lado assim bem trabalhado. O que ele desenvolveu na universidade já foi uma lapidação do dom que ele tinha. Já gostava de pintar, já gostava de desenhar e já foi para a universidade já com esse lado já trabalhado para um jovem de adolescente. Grévy gostava muito de arte. Como um artista, era um apreciador de arte. Então ele colecionava telas de outros artistas, além das dele. Vários artistas daqui. Valorizava muito os artistas potiguares. E também colecionava pratos de lugares. Então ele viajou bastante. Boa parte dos lugares que ele teve visitando, ele trazia de lembrança e ao mesmo tempo de acervo artístico. Esses pratos que eram quadros, com paisagens e com cultura do lugar. Então a casa dele, para mim, era um encanto. Não tinha quase nenhum trechinho de parede que não tivesse uma obra de arte. Quadros dele, ele chegou a pintar, tem um quadro lindíssimo que ele fez dele próprio, um autorretrato, ele bem jovem. Então para mim era um encantamento, né? Estava sempre aprendendo sobre arte, sobre história, sobre sociedade. Ele sempre muito atento. Primeira casa e depois ele foi para um apartamento. Levou o mesmo acervo com ele, então todas as paredes tinham obra de arte. Todas. Todos os lugares que você olhasse, estava lá a coleção dele. E ele também conseguia fazer com que essas obras saltassem. Não era aquele colecionador que organizava tudo e está aqui só de um lado, os pratos, não. Ele fazia composição com aquele material que ele tinha. E a casa era muito bonita, onde ele habitava era muito bonito, porque era repleto dessa coleção belíssima. Ele depois, quando passou para um espaço menor, ele teve que se desfazer de uma parte. A família ganhou uma parte desse acervo, ele diminuiu um pouquinho, mas era muito grande, porque ele gostava muito. E esculturas também. Outra coleção que ele tinha era parece umas pedrinhas, mas eram aqueles pesos de papel artísticos, assim. Ele também tinha uma coleção de lugares que ele ia e aí organizava lá. Já nos últimos anos de vida, ele morou ali em Areia Preta. Então ali são apartamentos tipo flat, né, bastante reduzidos, em que ele derrubou todas as paredes praticamente, né, e criou esse ambiente único de paredes recobertas por obras de arte, né, já obras de arte dessa sua coleção mais reduzida para esse espaço. São obras pessoais. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é que ele enquadrou objetos como a camisola do batismo dele, a camisola com que ele fez disso uma obra de arte, né? Então tem algumas produções dele, mas obras de vários artistas potiguares. Então sempre me encantou essa forma, né, de Grévy encontrar espaço para tudo. Então sempre tinha muita obra de arte, porque ele gostava muito do belo como um todo e da arte como
aquilo que embeleza a arquitetura e que complementa a arquitetura. Todo arquiteto, antes de tudo, ele tem que ser um artista. Eu mexi com muito tipo de artes plásticas. Não me considero artista, mas mexi por quê? Porque eu queria saber como, né? Então, em fazer uma pintura a óleo, uma pintura, uma cópia, né? Uma composição diferente, e vários tipos de técnicas que eu comecei a usar, até de escultura, de tudo eu mexi. Então, com isso, foi desenvolvendo a capacidade artística, que hoje os cursos de arquitetura não fortalecem mais. Na época que eu estudei arquitetura, a gente tinha um desenho artístico muito forte, né? Inclusive, quando eu entrei no curso de arquitetura, no vestibular, já tinha prova de desenho artístico, geometria descritiva, desenho geométrico, de composição e de cópia. Já para entrar no curso? Para entrar no curso. Quando você entrava no curso, você já sabia desenhar. Aí você entrava no curso e você ia aprimorar o curso de desenho arquitetônico, né? Aprimorava não só a parte de desenho arquitetônico, como também de representação artística do próprio desenho, da própria arquitetura. Sou Ed Jones Barbosa, arquiteto e urbanista, formado em 2019 pela UFRN e sou atuante na área, tanto na parte de projetos quanto na parte de consultoria em uma tecnologia específica. Atuo aqui em Natal e em alguns locais também do Brasil de forma remota. Eu conheci Grévy por meio de uma atividade acadêmica da professora Françoise Valéry. No primeiro período ainda, ela dividiu alguns arquitetos modernistas e o nosso grupo até então ficou incumbido de estudar um pouco e para fazer um banner sobre o arquiteto Marconi Grévy. E até então não conhecia este nome e também ele pessoalmente. Então, algo que me chamou muito a atenção já nessa atividade sobre Grévy é que ela nos passou o contato dele para a gente falar diretamente com ele, para marcar essa primeira entrevista. A gente ligou, eu liguei para ele, liguei um pouco assim, bem nervoso, porque, nossa, arquiteto que fez a catedral, a gente já sabia de algumas obras, o ginásio do IF, fez a reforma do Via Direta, e ele atendeu a gente muito bem. Ela já tinha avisado que ele era uma pessoa muito simpática, e aí realmente foi o que aconteceu, quando a gente ficou já surpreso positivamente nessa ligação. Ele, não, pode vir aqui, quando é que vocês vêm aqui? Vem de tarde, a gente toma um café, a gente conversa. Então, o nosso grupo era composto por mim, Sara, Nalu, que eram colegas de turma, e Mayara. A gente marcou um dia, a gente foi lá na casa dele, e a gente estabeleceu um pequeno roteiro que não foi nada seguido para essa entrevista, né? A gente chegou lá, a primeira coisa que ele fez depois de nos receber foi já mostrar os projetos espalhados mesmo, esporádicos. E aí ele foi já falando tanto dos projetos dele quanto de algumas exclusividades. E a gente, pelo menos eu particularmente, estava muito nervoso mesmo para fazer perguntas naquela época. E eu lembro que eu fiz uma pergunta a ele, assim, para você, o que é arquitetura? E aí ele para um pouco, né? Ele disse assim, não, para mim arquitetura é conforto. E realmente, depois de alguns contatos com ele, até mesmo na pesquisa futura que eu participei lá na UFRN, ele confirmou essa mesma resposta, né? Estamos aqui com o arquiteto Marconi Grévy e hoje a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre a vida profissional. E Marconi, eu queria perguntar para o senhor o que é arquitetura, para a gente começar. Olha, para mim, ou para todo mundo, a arquitetura é o conforto ambiente. Então você tem que fazer um espaço que seja confortável. Quando a gente fala em conforto, não é só na parte de ventilação, de iluminação, não. É um conforto geral. A cor é um conforto, né? A função é um conforto, né?
A estética é um conforto muito grande. Então, todo esse conjunto de coisas, né, forma a arquitetura. O conforto térmico é um conforto, o conforto acústico é um conforto, a funcionalidade é conforto e a estrutura também é conforto. E aí me chamou a atenção realmente essa resposta dele nesse sentido. Nessa primeira entrevista, ele me mostrou alguns exemplares do acervo digital, e algo que ele tinha orgulho de mencionar era que tudo era feito personalizado da forma dele. Os bloquinhos de vegetações, os componentes que ele compunha naquele momento. Na pesquisa, né, quando nós começamos a estudar a obra dele, ele nos cedeu, né, todo o seu acervo, e assim uma surpresa que nos deixou, né, abismados foi a organização tal de Grévy chegou ao ponto dele digitalizar todos os seus projetos. Desde trabalhos que ele desenvolveu na universidade, né, como aluno, e ele usava, né, enquanto todo mundo usava o AutoCAD, ele usava o CorelDRAW, desenvolvendo todos os blocos que ele precisasse em um projeto. Então, tudo era personalizado. E ele tinha vista de topo, vista frontal, vista lateral daquele objeto que ele precisasse para colocar em planta, em cortes, né? Ele desenvolveu um arquivo, um acervo de blocos. Então, ele nos mostrava, né, no CorelDRAW projetos da catedral, né, desenvolvido lá nos anos 70 e, claro, né, desenvolvido à mão, no grafite, no nanquim, mas ele tem todo esse acervo, né, dos seus projetos para boates, né, ele projetou o interior de várias boates de Natal, de lojas, de clínicas e projetos residenciais, que sempre que a gente, na pesquisa, né, buscamos identificar essa linha, né, o traço do arquiteto nesse conjunto, nesse acervo que ele nos disponibilizou. Isso, para além do discurso, né, que ele já havia falado, que é a linha reta, inclinada, em diagonal, que o atraía, a gente buscava encontrar essa referência, né, nesses projetos. E como, né, a quantidade de obras residenciais, tanto casas na cidade quanto casas de praia, é o conjunto maior, o corpo maior da sua obra, né, nos dedicamos a olhar para esses projetos residenciais, né, e buscando analisar e encontrar, de fato, esse traço. No escritório dele, ele desenvolveu móveis, né, escritório à época de pranchetas, né, na graduação, que eu tive a oportunidade de visitar. O escritório era associado à casa e ele desenhava móveis com gavetas muito rasas, né, para poder organizar o conjunto de canetas, de réguas, instrumentos que podem parecer estranhos hoje em dia, normógrafo, né, a aranha do normógrafo. Né? Então, eram gavetas muito rasas, mas que organizavam perfeitamente, né, todo o material de desenho dele e de todos os estagiários que trabalhavam lá com ele. Né? Então, algo que não se tem, né, mais hoje nos escritórios, todos da era digital. E fora isso, né, o arquivo para a guarda dos projetos. Haviam os projetos originais desenhados em papel vegetal e nanquim e as cópias heliográficas. Né? Então, havia também o móvel para acomodar todo esse material. Mas isso, ele também, desde a época da prancheta, do lápis, do papel manteiga, né? Ele sempre foi assim, aberto a novas tecnologias, no caso. Imagino que ele também, né, até morrer, ele estava assim, muito atualizado, né, em todos os sentidos em relação à questão das ferramentas de desenho,
né, que ele acompanhou tão bem, desde como professor de desenho arquitetônico para a gente, ainda com todas aquelas dificuldades e com aquelas ferramentas tão antigas que hoje em dia os alunos de arquitetura nem sabem mais o que é uma régua-T, o que é um normógrafo, né, o que eram aquelas canetas de nanquim que a gente desenhava. Tá? Então, realmente, foi uma evolução muito grande que a gente acompanha, assim. Por exemplo, desde a época que eu entrei na escola, na faculdade, até hoje como professora, é uma evolução que a gente não imaginava, né? Que ia acontecer tanta coisa interessante. E agora, com a inteligência artificial, né, a gente vê ainda assim como vamos ter, né, novidades aí na área de tecnologia da informação. E ele utilizava uma ferramenta que também se orgulhava bastante para representar esses projetos, que era uma ferramenta chamada CorelDRAW. Era tão perspicaz que ele procurou uma forma, antes de ter a ferramenta específica do desenho, ele escolheu o CorelDRAW, para desenhar os projetos dele. E eram desenhos numa escala e colocava muitas cores e era muito lindo os desenhos dele, sabe? Assim, eu realmente apreciava muito a facilidade que ele tinha de trabalhar com novas ferramentas, né? E ele dominava muito bem. E depois mesmo que ele passou para desenhar no CAD, ele já tinha tanto domínio que foi fácil demais, né, para admitir outra ferramenta e conseguir desenhar de forma tão interessante. E aí ele mostrava projetos feitos nesta ferramenta, porque assim, na nossa área a gente usa uma ferramenta chamada AutoCAD que naquele período era bastante utilizada, mas ele não tinha tanto domínio desta ferramenta. E aí me despertou já um start nesse sentido, de que ele disse o seguinte: olha, todos os meus projetos eu faço no CorelDRAW, mas o AutoCAD eu ainda não domino muito, então eu faço tudo no CorelDRAW de forma personalizada. E tudo isso é feito por mim, nada eu pego de outros blocos, né? Bom, tudo bem, a gente fez esse trabalho, né? Além da entrevista, a gente fez alguns desenhos de observação de algumas obras dele e a gente compôs um banner com uma pequena síntese da história de vida dele, a síntese de um parágrafo e assim, muito sintético mesmo, com alguns exemplares e essa frase relacionada à arquitetura, que era a arquitetura para ele. Isso para a gente no primeiro período foi muito importante, porque já quebrou alguns paradigmas internos nossos no grupo na época. A gente concluiu essa atividade e, de minha parte, eu não tinha expectativa de ter novos contatos com ele. E me chamou a atenção, tudo bem, para mim foi um grande exemplo, sou muito observador. Aí é onde está a grande questão nessa história. Nesse mesmo período eu estava concluindo o curso de edificações de um FRN e minha expectativa era sempre já atuar profissionalmente para ter já um pequeno ganho de capital que pudesse me ajudar a administrar os custos com a faculdade. Mas em 2016, infelizmente, não foi bem isso que aconteceu, né? As dificuldades surgiram e aí no começo do ano foi bem difícil, tanto correlacionar as atividades da faculdade quanto essa questão estrutural. E aí é onde surge o ponto-chave dessa história, a professora Glauce. A professora Glauce, observando tudo e vendo também toda a situação, além do interesse pessoal que eu tinha, no terceiro período, em um determinado momento no corredor, ela me abordou e disse: Ed, é o seguinte, não sei se você tem interesse. Nossa, esse dia para mim foi espetacular, eu nunca mais esqueço. Ela disse assim: Grevi, ele está com a demanda de fazer um desenho no AutoCAD e ele está precisando de uma pessoa para desenhar. Aí eu queria saber se você faz esse desenho. Eu disse: faço sim. Aí ele disse: pronto, eu vou passar o
o contato dele para você. Aí eu disse, não, eu tenho o contato dele. Aí pronto, ele já está sabendo, você entra em contato com ele, vai lá no escritório dele e informa como você trabalha e faz o serviço. Foi a virada de chave para mim, foi justamente esse encontro que eu tive com o Grevy nesse período. Porque por meio desse novo encontro, eu já fui lá no escritório dele de uma forma um pouco mais diferente, até porque eu iria para prestar um serviço para ele, não mais para entrevistar, e então abriu as portas para mim de vários sentidos, não apenas estruturalmente, mas também do ponto de vista de conhecimento mesmo, de percepção do que era a arquitetura nesse sentido. E aí, essa porta, que por meio da professora Glauce, né, inclusive, foi muito importante nesse sentido, foi que realmente eu estreitei a relação com o Grevy, isso antes de uma futura pesquisa que eu também iria participar. Então foram 3 grandes momentos. O primeiro momento, a atividade acadêmica da professora Françoise Dominique Valéry, no primeiro período. Depois, no terceiro período, um contato um pouco mais profissional. E no terceiro momento, já no final do meu curso, foi relacionado à pesquisa. Então, esse segundo contato que eu tive com o Grevy, já a partir do terceiro período, foi inicialmente um contato profissional, onde eu fiquei incumbido de fazer o desenho de uma adequação de um estacionamento. E aí, a gente estabeleceu um prazo para fazer isso. Eu busquei entregar antes para não comprometer nada. Ele gostou do desenho, o contato se estreitou mais, no sentido de ele fez uma proposta e ele estava interessado em aprender AutoCAD. Hoje eu sou professor de ferramentas digitais, mas eu já ensinava essas ferramentas em bolsas anteriores do IFRN, que também fui formado em edificações no IFRN. E aí eu gosto disso. E juntou o que eu gosto com justamente essa oportunidade de ter uma experiência interessante com o Grevy nesse segundo momento. E aí o que acontece? Ele me chamou para ensinar AutoCAD para ele, e ele disse o seguinte, ele disse, Edi, ele me chamava assim, Edi, vamos fazer assim? Você quer ensinar AutoCAD para mim? Quando ele fez essa pergunta, eu fiquei, como é que eu vou ensinar AutoCAD para Grevy? Certo? E dá certo isso? Isso eu pensando, né? Aí eu disse assim, sim, a gente se encontra 2 vezes na semana, de tarde, e a gente ensina assim. Aí ele faz o seguinte, vem a próxima semana, aí você faz o seu planejamento, traz para cá para a gente estudar AutoCAD. E esse estudo de AutoCAD durou aproximadamente 1 ano, indo 2 vezes na semana lá na casa dele. Bom, no primeiro dia que eu fui lá na outra semana para mostrar o plano, eu fui com um plano gigantesco e com uma velocidade muito rápida para ele aprender, né? Olha, Grevy, vamos aprender isso, vamos aprender isso, vamos aprender isso, vamos aprender. Ele me escutou durante quase 30 minutos, deixou eu falar. Eu levei um plano impresso e depois que eu terminei de falar, aí ele disse assim, meu filho, vamos fazer o seguinte, tudo isso aí que você fez, vamos colocar aqui na gaveta, agora vamos fazer o curso do meu jeito. Ele disse, vamos fazer assim, cada dia você vai me ensinar umas 3 ou 4 ferramentas e eu vou desenhar no papel o botão dessa ferramenta e quando você for para casa, eu vou desenhar esse botão no CorelDRAW, que é a ferramenta que eu domino. E depois, quando você vier no outro dia, você vai ver se eu desenhei certo. No final, a gente vai ter um resumo que depois você pode até imprimir e levar para ensinar para outras pessoas. Aí passou uns 3 meses nesse processo de primeiro aprender os botões e depois ele foi criando autonomia de fazer algumas formas lá no computador. Mais algumas questões que eu acho bem interessante nesse período é que, primeiro, o ambiente era super agradável para essa prática
E segundo, como é que funcionava essa didática. Porque como ele usava outras ferramentas e também tinha uma raiz muito forte no desenho à mão, a velocidade era bem mais reduzida comparado a um treinamento mais convencional. Então, algumas coisas que me chamavam a atenção, eu dizia assim, Grevi, clica aqui nesse botão. A tela dele era muito grande, lá, assim, tinha pelo menos tinha uma vista para o mar, assim. Eu dizia, Grevi, clica nesse botão aqui. Aí ele olhava assim pro computador, pra tela e fazia. Ah, achei, tá ali. Isso pra mim era muito legal, porque quando eu achava que eu estava ensinando a ele, na verdade, ele é que estava me ensinando a ensinar. Porque na medida que ele tinha um tempo dele de aprendizado, ele me falava gestualmente que eu deveria considerar a importância de respeitar o tempo de aprendizado dele. E hoje eu utilizo isso nas aulas que eu leciono sobre essas ferramentas. Foi justamente essa experiência que eu tive com ele que eu carrego comigo, de entender o tempo de cada um para aprender algo relacionado a essas ferramentas digitais. E é por isso que hoje eu amo o que faço também, porque eu tive essa experiência com ele. Mas aí existem outros fatores que potencializaram ainda mais essa relação e que estreitou ainda mais essa relação. Que foi justamente os momentos mais triviais, os momentos não combinados, onde ele parava de aprender a ferramenta e começava a falar sobre projetos. E aí, mais uma vez, ele estava me ensinando. Como é que eu posso agradecer? Porque eu estava ali para ensinar, mas ele virava a chave, não tinha como. A forma dele aprender era ele me ensinar como fazer alguma coisa. Quando eu entendi isso, quando eu entendi que a melhor forma dele aprender era quando ele me ensinava, aí as coisas andaram. E aí ele começou a desenvolver autonomia na ferramenta. Quando ele parava para fazer um quarto de uma casa, aí ele pegava lá um bloco, a velocidade era linda. Ele pegava um bloco aqui, vamos abrir aqui um bloco. Coisas que a gente faz assim em 1 minuto, 30 segundos, ele fazia assim 5 minutos, mas era de uma forma muito saudável. Pegava uma cama, aí colocava lá na planta, aí virava a cadeira, olhava para mim e dizia, você sabe que quando você for colocar uma cama num quarto, olha só, é importante sempre colocar a cama de frente para a TV. Aí ele fazia uma pausa. Isso para mim foi um aprendizado muito grande. Coisas da área, projetos. E isso, engraçado que várias coisas que ele menciona, falou para mim, eu não esqueci, gravei, e tem várias coisas da faculdade que eu não me lembro mais. E aí os momentos dos cafés, nesse segundo momento que eu tive com ele, também eram muito saudáveis. Era mais ou menos 1 hora de treinamento, eu chegava lá às 15, obrigatoriamente 1 hora depois, às 16h30, tinha a hora do café. Era obrigatório. E era muito legal. Eu tenho muita saudade desses momentos. Porque sentava eu, ele e o Hérteres, que era um rapaz que também ficava lá de tarde ajudando. E aí ele falava de coisas da vida dele, coisas assim que já tinham passado. E a gente ficava naquele momento de brincadeira ali. Aí depois a gente voltava para a arquitetura e depois, vamos voltar? Vamos. Aí vamos voltar. Aí se tornava uma brincadeira de aprender a ferramenta. Aí chegava assim no final do horário, do expediente, ele... Vamos terminar agora, já estou cansado. Ele é que ditava o ritmo, quando começava, quando terminava, mas um excelente aluno, porque ele gostava de ensinar que ele estava aprendendo. Quando foi num período que já tinha estipulado o aprendizado, ainda assim, pronto, Grevi, o que eu tinha de lhe passar, eu já lhe passei. Tinha passado o quê? Ele estava aprendendo sozinho a ferramenta. Ele disse assim, vamos fazer o seguinte,
você vai me dar um mês, eu vou fazer uma prova, aí quando você voltar, você vai ver se eu fiz a prova bem. Aí ele fez a Catedral Metropolitana no AutoCAD, sem me avisar. Ele não me avisou que ia fazer isso. Ele ligou para mim uma semana antes. Oi, Edi, tudo bem? Edi, você pode vir aqui quarta-feira, porque eu fiz o desenho que eu tinha lhe dito que ia fazer e eu quero saber se está bem feito. Você pode vir aqui, a gente toma um café, a gente conversa, o Werther está aqui. Aí eu, vamos. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu lembro que a gente chegava lá no escritório dele, por trás, no apartamento, e já vi o computador dele. Ele já deixava pronto. Quando eu entrei, eu vi a catedral toda desenhada no AutoCAD. E aí, eu disse, realmente, ele fez bem o exercício. E aí, tô aprovada, começou a rir. Pronto, então foi realmente o certificado. Nesse dia ele fez um certificado dizendo que eu tinha ensinado para ele. Ele fez esse certificado no Corel. Eu tenho esse certificado, certifico que Ed Jones, Marcel Barbosa, e me entregou. Ele tinha concluído o curso e ele olhou assim para mim e disse, mas eu quero que você fique vindo algumas vezes de tarde para ver como é que estão as coisas. E aí, ele começou a refazer os projetos dele, que estavam em outra ferramenta, no AutoCAD, e sempre me mostrando. E era engraçado que às vezes ele esquecia de algumas coisas, mas me diga uma coisa, como é que eu faço isso aqui mesmo? Isso era muito legal, eu amava quando ele perguntava isso. E eu dizia, é assim. Eu gostava muito. Então ele aprendeu bem as ferramentas. Eu acho que o que fazia muito a cabeça dele funcionar era o movimento. Então, quando ele não tinha nenhum projeto para fazer, ele pegava os trabalhos que ele fez como estudante e ele digitalizava. E fez projetos de mudança daqueles projetos. Como seria hoje se ele tivesse modificado? Então, ele estava sempre criando. Mesmo que não tivesse um cliente real, ele exercitava de algum jeito, porque era o que o mantinha, eu acho que, cada vez mais próximo da arquitetura. Ele era muito feliz com a arquitetura, ele dizia muito isso, que a arquitetura era... Tudo que ele tinha devia à arquitetura. Uma vez uma aluna encontrou com ele e falou alguma coisa negativa da profissão, e aí ele disse, olha, para você pode ter essa visão, mas para mim, tudo que eu tenho eu devo à arquitetura. Tudo que eu tenho eu devo à arquitetura. Então era um amor incondicional à profissão dele. Bom, foi diminuindo minha frequência de ir lá, mas algo que me chamava muita atenção. Quando chegava a data do meu aniversário, ele sempre ligava para mim e mandava mensagens, e às vezes ele me chamava para ir lá. E às vezes ele dizia assim, você pode vir aqui para a gente aprender um pouco mais? Mas a gente ia lá só conversar, na verdade. Isso fez muita diferença para mim. E eu levo esses momentos comigo. O ritmo que ele tinha para explicar as coisas e para aprender me ensinou muito. Era um ritmo um pouco diferente daquela pressa que a gente tinha na academia. E nesses intervalos eu aprendi muito quando ele foi me mostrando o seu acervo. Nos intervalos ele me mostrava muito, com muito orgulho, sobre cada um exemplar dos acervos. Às vezes ele repetia a história de algum projeto, de algum processo de projeto, e eu já estava sabendo tanto que às vezes até eu mesmo dizia a ele, não, Grevi, mas não teve isso. Aí ele, sim, é verdade, teve isso. Era muito engraçado que tem um projeto que ele considera muito bom, para ele, pelo menos pelas conversas comigo, era o melhor projeto dele, que é a Casa Moacir Potiguar, que é muito linda essa casa. E ele dizia assim, você sabe que quando eu fui fazer esse projeto, eu coloquei um lago, né, por baixo. Aí ele olhava assim para mim com muito orgulho, e eu, legal, muito bom mesmo. Aí, você sabe que na época que eu fazia no Corel, aí o Werther, que estava ali na cozinha, ele fazia algumas intervenções muito engraçadas. Ele dizia assim, faz tempo, né?
Aí a gente começava a rir, kkkk. Era muito legal. Lembrando que nesse período passaram-se alguns anos e eu fui desenvolvendo paralelamente no curso de arquitetura. Então eu tive praticamente 2 cursos, um curso com Grevy, do dia a dia, e o curso de arquitetura, que tinha aquela ementa. No final do curso, houve a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa também sobre Grevy. E aí, evidentemente que eu participei desse projeto. Nós fizemos alguns estudos sobre este acervo de Grevy. Essa pesquisa ela foi coordenada pela professora Glaucia, pela professora Eunádia, onde a gente desenvolveu, além dos estudos, escrevendo alguns artigos para serem publicados. A gente também teve uma atividade de desenvolvimento de maquete de papel sobre a catedral para ser apresentada na Cientec. Ao longo de 25 anos, a UFRN promoveu a Cientec, que é nada mais do que uma mostra dessa produção, nessa perspectiva de que a universidade não se isole, né, que a sociedade tenha conhecimento da ciência, da pesquisa, né, da extensão e do ensino que é feito lá. Havia essa feira, essa grande feira para a qual várias escolas, não só da capital, como de cidades do interior, traziam seus alunos, né? Então, lá no laboratório de maquetes do Departamento de Arquitetura, nós desenvolvemos uma proposta de interação e de educação patrimonial acerca da arquitetura moderna da cidade de Natal, que ao longo do tempo vem sofrendo um processo de apagamento. Vide o antigo Hotel Internacional dos Reis Magos, o Machadão, né, o antigo estádio Machadão. E então, nessa perspectiva de guardar essa memória da arquitetura, nós passamos a produzir maquetes de papel. E uma delas, né, foi em homenagem ao arquiteto Marconi Grevy. Então, é um processo muito importante do ponto de vista acadêmico, porque os bolsistas do projeto tiveram que compreender toda essa estrutura, interpretá-la, reduzir para uma escala, né, que deveria caber em uma folha de papel A4. Né? Então, a gente precisava que todos os elementos comportassem uma folha de papel A4. Então, aqui a gente tem os elementos verticais, né, as vigas, as fachadas laterais e a base, né, que aqui a gente vê bem o trapézio. E a ideia era que fosse uma simples de montar, né, já que a gente estava voltando para esse público de escolas, e que nesse momento de montagem que a gente pudesse interagir com os alunos e construir, conversar sobre, né, perguntar se eles sabiam quem era o arquiteto que projetou, qual a importância, né, quais são as influências do arquiteto nessa obra. Isso causava um sucesso, né, incrível. E nós tivemos a oportunidade de mostrar lá na catedral, né, de mostrar o protótipo, né, do que seria apresentado na feira, a Grevy, né, e o que ele deixou muito emocionado. Então, Grevy sempre foi esse professor, né, de acolher os alunos e de procurar ensinar da melhor forma possível essa arte dessa profissão de ser arquiteto. Grevy representa para mim o compromisso profissional que um arquiteto tem, não só para o seu cliente, né, mas para a formação, a composição da cidade, comprometido com a beleza, com a função e com a responsabilidade social que a profissão nos exige. Grevy é esse exemplo de pessoa, de generosidade, que um professor também tem para com seus alunos. Como ele foi o meu primeiro professor de desenho arquitetônico, fica muito presente para a gente aquela forma dele ensinar, mesmo com toda aquela falta de tecnologia, quer dizer, mas eram os instrumentos que se tinha na época, né? Então, para mim, assim, ele tem uma importância muito grande em função dessa passagem dos desenhos, vamos dizer, da gente conseguir transferir
as ideias em forma de desenho, né? Então, para mim, e também como colega, né? Como professor colega na universidade, a amizade que ele tinha, o respeito que ele tinha, né? E também ele era uma pessoa muito querida, assim, muito humilde também, sabe? Ele era uma pessoa muito humilde e que conseguia agregar, né, muita gente. Uma vez eu estive com ele lá na universidade, sempre convidava para fazer palestra para os alunos, falar um pouco sobre a trajetória de vida dele, sobre a importância do desenho, ele desenhava bem. Cheguei a coordenar o curso de arquitetura nesse momento e ele brincou comigo e disse assim: você está seguindo todos os meus passos, né? Além de arquiteta, projetista, você está coordenando o curso, está ensinando as mesmas disciplinas que eu ensinei. E é verdade, eu nem me toquei. De repente eu estava lá ministrando os conteúdos que ele tinha me ensinado, né? Então, virei uma discípula, uma das suas aprendizes. Tem alguns alunos que ficaram mais próximos a ele. Eu tive o prazer, o privilégio e a honra de ser uma das suas filhas acadêmicas, né? Uma pupila, se pode assim falar. Falar de Grévy é muito difícil, né? É muito difícil quando pede para falar dele, porque além do profissional, a pessoa dele, a influência dele na minha vida é algo assim inegável. Então, eu devo muito da minha vida, não só por ter sido sua aluna ao longo dos 5 anos de curso, mas por ele ter acreditado no potencial e ter incentivado, ter sido sempre incentivador, inclusive num campo onde muitas vezes as mulheres não eram tão valorizadas. Então, me colocar à frente de uma obra de grande porte, recém-formada, sempre estar desenvolvendo projetos, qualquer intervenção que precisava de um arquiteto, ele sempre me convidava para fazer com ele, né? Então, sempre acreditou muito na parceria de jovens arquitetos. Eu e alguns poucos tivemos esse privilégio. Então, assim, eu devo muito da minha vida profissional e tento seguir boa parte dos seus ensinamentos, levar essa leveza com seriedade e tentar sempre ousar com propriedade, estudando, nos atualizando. Estive com Grévy em muitos momentos da arquitetura, em muitos momentos que também não era da arquitetura. Então, ele não abria seu espaço para todo mundo, ele era uma pessoa muito reservada, mas era uma pessoa muito solícita e muito social. Então, participei de vários momentos festivos, aniversários, quando ele recebeu o título de cidadão. Poucas pessoas souberam. Ele tinha muita vaidade da sua profissão, mas não da sua pessoa humana. Então, poucas pessoas souberam, então tive esse prazer também de conviver com ele. Fisicamente, eu me pareço com a sua filha, então algumas pessoas, várias vezes estávamos em lugares que as pessoas pensavam que eu era a filha dele. Não, é a minha filha acadêmica, não é a minha filha, de sangue, né? E eu guardo com muito carinho um presente que ele me deu no curso, quando eu era caloura. Eu ganhei uma lapiseira dele. Simbolicamente, ela representa todos os traços que ele, junto com a minha mão, ele me fez desenhar. Desde o desenho que eu tinha muita dificuldade, a minha turma toda ia embora e eu ficava lá a última a sair para desenhar e concluir os desenhos, aos projetos que fiz, aos documentos que assinei. Então, eu consigo hoje enxergar que boa parte da minha formação eu devo a ele. Enfim, despedir de um mestre foi muito difícil, porque ele faz muita falta. Ele ainda tinha muito para contribuir. Mas a sua contribuição é tão grande que o mestre vai, mas ele permanece, porque a sua obra está aí, vai ficar perpetuada. E a gente poder divulgar o legado dele em todos os sentidos, eu acho que é muito importante para que as novas gerações saibam e aprendam
com o exemplo e com tudo que ele nos ensinou. Ele deixou um trabalho muito grande e isso aí é incontestável e jamais será apagado. Em 2019 eu finalizei o curso. Lembro que nesse ano eu mandei meu TFG para ele. Eu não sabia como é que estava o estado de saúde dele. E aí eu lembro que em 2020 ele entrou em contato comigo, me mandou os parabéns de novo. Isso para mim era bem interessante. E em 2021, eu lembro que eu estava em uma tarde e eu estava muito aflito. Eu pensei muito em grevi nesse dia, nessa tarde. E a única coisa que eu queria era ligar para ele, para saber como é que ele estava, porque algumas vezes eu já tinha feito isso. Eu tinha ligado para ele só para a gente conversar mesmo, para saber como é que ele estava. E nesse dia, eu liguei várias vezes para ele, para grevi. Eu sei que eu queria muito conversar com ele, porque eu gostava muito de conversar com ele. Para falar com ele, para dizer que eu tinha concluído o curso, para dizer que eu estava atuando. E não consegui falar com ele. Eu liguei muito mesmo. Eu também não era assim de ficar ligando direto, mas era uma vez no ano, literalmente. Nesse dia, ele não me atendeu e foi nesse dia que ele faleceu. Eu não sabia de como ele estava. Foi numa tarde, assim, pelo menos no momento que eu tinha ligado, era de tardezinha, eu queria falar com ele, queria muito falar com ele, eu sentia um aperto muito grande no peito, queria muito falar com ele, queria conversar com ele. Fazia um tempo que a gente não conversava e não consegui falar com ele. Quando eu cheguei em casa, eu recebi a notícia que ele tinha falecido e eu olhei assim. Então, obrigado, grevi. Obrigado, grevi. Ed Jones com certeza carregará os ensinamentos de grevi. E eu sou um jovem, eu agradeço muito pelo contato que eu tive com ele. Eu carregarei comigo os aprendizados de grevi, com certeza.